menos uma vez na vida, a maioria das mulheres sentiu a TPM, a tensão pré-menstrual causada pela alteração de hormônios do ciclo. A situação já gerou muitas piadinhas sem graça de quem não entende que o problema existe, afeta o físico, emocional e não tem nada a ver com um simples momento de estresse. Então, para a gente entender melhor esses sintomas e também para prevenir casos mais graves, eu vou conversar agora via internet com a ginecologista doutora Márcia Maria da Costa. Oi, doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Alexandre, tudo bem? Tudo bem, obrigado por nos atender hoje para falar desse tema muito importante para a mulher e para o homem também entender melhor essa realidade. Durante a pesquisa, fiquei até surpreso com a quantidade de sintomas que a TPM pode causar na mulher. Existem vários tipos de TPM? Bom, na verdade, são duas circunstâncias, né? A gente tem a síndrome da tensão pré-menstrual, muito conhecida, popularmente conhecida como TPM, ou tensão pré-menstrual, e existe a síndrome do transtorno disfórico menstrual, que seria uma TPM mais severa, mais grave, com sintomas bem mais intensos, principalmente do ponto de vista emocional, né? As explosões de raiva, de estresse, então seria uma TPM agravada. Por que isso acontece? Como os hormônios influenciam nesses sintomas? Então, não existe, na verdade, uma comprovação que os hormônios femininos, eles tenham diferenças entre as mulheres na TPM ou fora da TPM, ou pessoas que tenham não TPM. Mas existe uma correlação dos hormônios, principalmente na segunda fase do ciclo menstrual, que é a fase próxima à menstruação, 15 dias antes da menstruação. Então, esses hormônios e as interações deles com interações de neurotransmissores, que seriam como se fossem hormônios produzidos pelo cérebro, que são responsáveis pelo humor, como endorfinas e serotonina, essa relação poderia causar alguma flutuação em algumas mulheres que levariam elas a terem esses sintomas típicos da tensão pré-menstrual. Quais são os sintomas clássicos? Como você já comentou, né? Existe uma variedade de sintomas. Isso muda de mulher para mulher, não é padrão. Então, algumas mulheres vão ter um sintoma mais importante que outra tem um sintoma mais de ordem psicológica, outra tem sintomas mais de ordens físicas. Mas eles vão desde... Os principais são a fadiga, a irritabilidade, a sensação de empachamento, que a gente fala, abdominal, ansiedade, sensibilidade nas mamas, alteração de humor, depressão, sintomas parecidos com depressão, desejos alimentares, aquelas vontades de comer algumas coisas, principalmente doce, chocolate, nesse período. Esses seriam os mais frequentes. E os outros seriam acne, aumento de apetite, hipersensibilidade, as pessoas ficam muito sensíveis, aquela coisa que a mulher chora à toa, né? O inchaço no corpo, uma raiva, um nervosismo, a sensação, às vezes, de isolamento, dor de cabeça, alterações até na memória, alguns sintomas gastrointestinais, ondas de calor, palpitações e alterações no sono também. Esses são os principais sintomas. Quando que ela surge? Mais ou menos quantos dias antes do ciclo? Em geral, ela vai surgir no período antes da menstruação, como eu te falei, que tem uma influência muito grande desse segundo período do ciclo menstrual, que seriam até 14 dias antes da menstruação. Algumas mulheres têm sintomas bem próximos à data da menstruação, às vezes uma semana antes, e algumas mulheres já começam a sofrer até 2 semanas antes. Doutora, muitos médicos indicam os anticoncepcionais para aliviar os sintomas, mas eles são indicados em todos os casos? Não, cada caso deve ser avaliado individualmente, né? Como eu te falei, os sintomas eles variam muito, a intensidade dos sintomas também variam de mulher para mulher. Então, muitas vezes você consegue uma boa resposta só com alterações de hábitos de vida, hábitos mais saudáveis, algumas alterações na dieta, exercício físico, até acupuntura. Só que em algumas situações a mulher realmente ela vai precisar ser medicada. Então, dependendo do fator de recorrência, né, a intensidade dos sintomas, às vezes você pode ter um mês e não ter outro, mas se você consegue uma constância nesses quadros, talvez tenha uma indicação também de introduzir medicação. E um dos tratamentos pode ser a pílula anticoncepcional, que para algumas mulheres ela é bem benéfica. Você suspender a menstruação, porque realmente o sangramento do período quando você usa o anticoncepcional não é uma menstruação, é um sangramento pela parada do anticoncepcional. Então, suspender a menstruação
ou suspender, ou inibir esse ciclo, né, por um artificial, que seria o uso do hormônio artificial, que seria a pílula, pode beneficiar no sentido de que a mulher não apresente esses sintomas. E além da alimentação equilibrada, o bom período de sono, prática de exercícios físicos, existe alguma outra forma de prevenção? Não, assim, não tem como você prevenir, porque realmente assim, não é algo que você tenha como fazer realmente uma intervenção para evitar, a não ser você usar a medicação quando é um sintoma mais importante, né? Então, realmente, essas mudanças de hábitos, às vezes reposição de vitaminas, sais minerais, existem estudos que ajudam. Ele não pode ser tratado um tratamento isolado, não existe comprovação